Eu estive em Bristol, porque dizem que o Banksy... Você sabe que o Banksy é um artista anônimo, né? Ele não aparece, Ninguém né? viu sabe ele quem e tal. Eu estive em Bristol, que é o lugar que dizem que ele nasceu, e fiz esse tour, vendo todas as obras dele e tal. Inclusive, para quem não conhece muito desse universo, tem um documentário que concorreu ao Oscar, chamado, não vou saber a expressão em inglês, mas Saída pela Loja de Presentes, que é um documentário sobre o Banksy, que é fantástico, assim, é um dos melhores documentários de arte de rua que já fizeram, né? Nunca vi, legal, bom saber. É muito legal. E tem um cara que trabalha com o Banksy, né, que inclusive está nesse documentário, chamado Mr. Brainwash. É um cara de Los Angeles. E eu trabalhei 3 anos com esse cara. E ele é ligado diretamente ao Banksy. E mesmo assim, eu não sei quem é o Banksy. Mesmo assim, você não sabe quem é. Não sei. O negócio é super... Ninguém sabe, ninguém viu. Não, Quer dizer, quem vê não fala, obviamente. Né? Então, quer dizer, para manter essa coisa desse mistério aí de um mistério artista... e tal, né? Mas ele atingiu um patamar, assim, gigantesco, justamente pelo sigilo e tudo mais. Agora, como ele consegue fazer essas obras por todo mundo... no momento de tecnologia, agora que todo mundo está com celular, tal, etc. Todo lugar tem câmera, todo lugar tem câmera e tudo mais, e nunca ninguém caguetou, ou sei lá, né? Alguém falou, é tal cara. Chegaram a oferecer $1 milhão para quem dissesse quem é o cara. Então você vê, é muito bem protegido, né? Mas é demais. O JR também, se quiser colocar. E se for parar pra pensar, JR. O mero fato desse cara se manter anônimo já é um puta protesto do caralho. Porque assim, as pinturas dele tem, obviamente, um viés de protesto interessante. Exatamente. E o lance dele ele nem conseguiria fazer se ele fosse... Claro. Muito louco, muito foda. Demais. Esse daí é o JR, que eu comentei. Legal pra caramba. Aquele ali, por exemplo, o último que a gente vê lá em cima, esse aí, eu vi esse trabalho pessoalmente na fachada da Tate Modern, lá em Londres. Então você vê... Ele está ali empunhando como se fosse uma arma, mas na verdade é uma câmera, né? E isso é uma colagem. Então... Inacreditável. Uma colagem com papel? Papel. Caramba, então, assim, tem a arte, tem a expressão, ele criou. E isso é demais, né, cara? Então você vê que são trabalhos... aquele ali de cima do menininho ali, tá no muro lá que divide os Estados Unidos com o México. Então você vê. Velho. Então todas as artes... tem um significado, uma expressão. E a arte de rua hoje é isso, sabe? Tem muita coisa bonita, tem muita coisa cara? boa, muita coisa diferente. E o Brasil é bacana, vale a pena comentar que, com certeza, o Brasil está entre os principais do mundo na street art. Não é à toa que você é convidado toda hora para ir lá para fora também, né? Tem o meu trabalho, tem outros artistas também que estão conseguindo... ter essa expansão internacional com as obras, né? Isso é porque os artistas daqui, talvez pela dificuldade, pela escassez de materiais e tudo mais, acabaram improvisando muito e com isso acabaram criando uma arte muito exclusiva, muito diferenciada, sabe? E isso acabou abrindo as portas para o mundo todo, né? O que é fantástico, assim, excepcional. Eu que vi toda essa trajetória desde o começo, eu sei muito bem a dedicação que esses artistas tiveram, né? E que não foi por acaso também. Hoje, é difícil chegar e falar, olha, arte é só específica dos artistas que se formaram na universidade X ou Y. A arte é só específica de uma classe social X ou Y. A arte está na rua, a arte é de dentro para fora, está no menino da favela, da comunidade, que nunca entrou no museu, sabe, está lá se expressando, pintando, fazendo trabalhos fantásticos e tudo mais. Então, para mim, não há mais esse muro, essa divisão da arte no sentido do que está numa galeria, do que está na rua, do que está no museu. Hoje, as ruas representam a maior possibilidade e oportunidade de expressão para os artistas, né? Você pode fazer instalações, intervenções, colagens, esculturas, pinturas. Então, as cidades do mundo inteiro parece que agora, nesse momento, estão acordando para essa realidade, abrindo as portas para os artistas, né? E as ruas estão sendo transformadas através dessas obras, né? Então, a gente tem hoje um cenário no Brasil mesmo, que é menos mal visto, por assim dizer, para arte de rua. A arte de rua ela é mais aceita. É isso que eu ia
perguntar também, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, assim, não só... Mas se há um contraste, né? Você percebe, por exemplo, que em outros lugares do mundo isso já está uma coisa mais aceita aí já... Porque ele falou, por exemplo, essa coisa da preservação, né? Tem lugares que os caras já entendem que tem que preservar e tal. Então, quer dizer, no Brasil, como é que você compara isso no Brasil? Para fazer um complemento à tua pergunta, Igor, assim, no Brasil e fora do Brasil, como é que isso funciona? Existe essa consciência de que tem que preservar, tem que tal... Isso já existe no Brasil? E como isso acontece em comparação a outros países, né? Foi através da arte de rua, foi através de São Paulo que eu tive a oportunidade de ser convidado para pintar no mundo todo, tá? Eu sou um cara que eu não acredito muito que você tenha, embora eu tenha pintado várias coisas lá fora, eu estou sempre pintando coisas em São Paulo, que é a minha origem, que é a minha história. Agora mesmo entreguei 2 murais aqui na cidade. Eu não acredito, é um pouco diferente do que você perguntou, mas assim, eu não acredito na necessidade de você sair do Brasil para ter reconhecimento, tá? Primeiro que eu acho que, assim, vale a pena insistir aqui, vale a pena prosseguir aqui, vale a pena construir uma trajetória, uma carreira, evoluir no trabalho. Quando o trabalho chega num determinado momento, você passa a ter outros tipos de abertura para o trabalho. Por exemplo, galerias podem te chamar, museus podem te chamar, outros países, outros suportes, outras oportunidades com o seu trabalho. Mas isso está muito ligado à evolução da própria arte. Eu acho que o mundo todo percebeu isso, tá? Nesse aspecto. Que é muito difícil você chegar e falar, só porque esse trabalho está na rua, ele é inferior a um trabalho que está numa galeria. Só porque eu acho que isso está muito ligado à falta de conhecimento mesmo, para não dizer que é uma ignorância, né? Você rotular dessa maneira. É muito difícil hoje, eu que tenho circulado por vários lugares aqui do Brasil também, eu entro em cada comunidade, em cada lugar simples, e vejo expressões artísticas em todos esses lugares, maravilhosas, sabe? Da mesma maneira de quando eu entro no Louvre, ou entro, no MoMA. Enfim, para mim a expressão artística é muito mais ligado ao que a pessoa consegue transmitir, os seus valores, os seus princípios através do trabalho de arte. Porém, isso é diferente de incentivo e de apoio, tá? Eu acho que, nesse aspecto, o cenário mudou pouco, entendeu? A gente tem pouquíssimo incentivo, a gente tem pouco apoio, a gente tem poucas empresas com a visão de vanguarda nesse aspecto, sabe? Vamos investir nesse artista, vamos apoiar, vamos criar mais espaços culturais, sabe? Mais verba mesmo em relação à arte, de uma forma geral mesmo. Não só da street art, da arte pública, mas do menino que quer tocar violino no teatro municipal. Né? Como é que ele vai chegar ali? Alguém vai ter que apoiar. Então, nesse aspecto ainda tem muito a evoluir. Mas também, concluindo, o Brasil, num aspecto geral, em relação à street art, eu não vejo o país atrasado, tá? Porque a qualidade dos artistas que estão pintando nas ruas é realmente excepcional. Por causa dos artistas. Por causa dos artistas. Não exatamente por causa do cenário. Por causa do esforço individual de cada um. Chegou num ponto indiscutível. Basta andar pelas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, das cidades do interior, de Belo Horizonte, que você vai conseguir contemplar. Você vai ver isso. Se você entrar no universo de cada um daqueles artistas, daquela pintura, se você ler o nome ali e começar a pesquisar, você vai entrar num outro mundo. Você vai começar a perceber ali o porquê que ele fez aquilo, qual é o significado daquela arte, qual é a motivação daquele artista. Cada um tem uma história, né? Mas eu acho que, assim, vários países têm uma abertura bem melhor do que antes, mas muitos lugares ainda são tradicionais. Muitos lugares ainda têm uma visão preconceituosa. Elitista, muitas né? pessoas ainda têm essa visão exatamente. Elitista. Que arte é um negócio do museu e que aquilo que está na rua Exatamente. Porém, tem um lance que a galera fala muito hoje,
Ah, tal artista saiu da rua e foi para o museu. Beleza, realmente, existe esse lance, foi para a galeria. Porém, na década de 80, Jean-Michel Basquiat, ou o próprio Kate Haring, vários outros artistas ali da cena de Nova York já tinham feito isso. Várias galerias já tinham colocado o trabalho desses artistas lá em evidência, por isso que hoje a gente vê exposições do Basquiat, até mesmo aqui em São Paulo, teve uma exposição dele. A gente viu por quê? Porque em algum momento, lá na época dele, ele fez essas obras para uma galeria. Uhum. Então hoje tem essa transição? Tem, mas eu sou um cara o seguinte, eu posso ir para o museu, beleza. Posso ir para uma galeria, beleza, mas eu não vou abandonar as ruas. Então isso que eu acho legal. Manter a origem, sabe? A minha empolgação, meu entusiasmo é esse, cara. Atravessar a rua e ver o resultado do trabalho que foi feito ali. Se o trabalho não ficar bom, a minha insônia vai aumentar. Se o trabalho ficar bom, eu vou ficar mais feliz. Teve então, algum que tu pintou e ficou insatisfeito logo depois? Ah, sim. Tem um monte, cara. Tem um monte. Tem vários, assim, que eu procuro hoje tentar minimizar essa questão, sabe? Tentar ali já no papel. Geralmente eu pinto uma tela primeiro para poder testar, para poder ver se aquilo é bacana e tudo mais. Mas assim, quando eu chego no local, às vezes tem interferências que eu não esperava, tem questões que eu não imaginava. Por exemplo, eu fui para a Rússia, a convite do governo, pintar. Quando eu cheguei lá, os caras do governo mesmo colocaram 2 viaturas para vigiar ali enquanto eu estava pintando. Beleza, só que assim, eles tinham medo que eu ia deixar o mural e pichar alguma coisa. coisa do doideira. Sim, os caras super preocupados, coisa super do preocupados. Putin, né? Conspirador do caramba. Eu falei essa história algumas vezes, mas assim, cara, os caras me convidaram, certo? Mas antes disso é pior ainda do que isso, porque os caras me colocaram num hotel, né? E falaram assim, mano, é o seguinte, primeiro que eles já tinham me convidado, já tinham me falado qual era a parede, né? Por isso que é a sua pergunta. Eu já tinha me preparado para aquela parede, certo? Aí quando eu chego lá, os caras, é o seguinte, fica aqui no hotel, nós mudamos de ideia, fica aqui, nós estamos decidindo uma outra parede. Aí fudeu, né? Aí realmente eu fiquei louco, porque eu falei, peraí, cara, saí do Brasil, vim aqui pintar, né? Eles colocaram um tradutor lá, que era um português lá, né? Já ficou uma certa confusão ali, mas me trouxeram aqui, beleza. Aí fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí os caras chegaram com os tickets lá de trem lá, sei lá o que era. Faz um tour aqui pela Rússia enquanto a gente decide o muro. Falei, mano, é o seguinte, eu vim aqui para pintar, certo? Então, se vocês não decidirem até amanhã, me dá o ticket de volta para o Brasil. Não para eu conhecer aqui, é legal conhecer, mas eu não vim para isso, né? E eu não estava nem com cabeça, já estava injuriado. E aí, no final, eles me deram um outro muro, num outro local. Então, o desenho que eu tinha feito para outro muro já não servia mais, entendeu? E aí, colocaram as viaturas, né? E beleza, colocaram as viaturas lá. E quando eu comecei a esboçar o desenho, os caras mandaram parar. Olha, para porque a gente não está curtindo, não está gostando. Aí tudo bem. Aí no outro dia, liberou, pode ir lá. Aí ia lá, esboçava mais um pouco, porque quando você está esboçando o desenho, fica tudo preto, fica um negócio contornado, marcado, né? Ali e tal, não dá para entender muito bem. E aí, nessas aí, eu cheguei num momento em que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar o trabalho. Se vocês não gostarem, vocês pintam de branco. Beleza, mas deixa eu terminar o trampo. Caralho, os caras já estão... Não, exatamente. Aí eles deixaram eu terminar. E o bacana disso é que depois que eu terminei o trabalho, eles me convidaram para pintar outras coisas e tudo mais. Mas nesse trâmite eu tinha dado uma escapadinha e tinha pintado um outro painelzinho lá, sem permissão, pedindo que libertassem a ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel. Que ela estava detida lá no mesmo momento. Então, mesmo assim, eu ainda fiz uma coisinha ali. Depois me convidaram para outras coisas. Mas eu só divulguei isso quando eu já estava no avião. Tá certo. Já tinha corrido. Ela saía e eu entrava. Falei, bom, peraí, deixa eu ficar esperto.